Acorda, preguiçoso, tá na hora de acordar. Já parou para pensar que você ainda está dormindo? Você precisa estudar sobre educação financeira? Porque muita gente tem preguiça de ler. Então, eu sabendo disso, eu estou trazendo os vídeos com as informações que você precisa para você ter o conhecimento necessário nos seus investimentos com ações. Quando você resolve viver de renda, você escolhe boas empresas pagadoras de dividendos. Com certeza, no seu relatório, na sua corretora, você já verificou sobre proventos. De vez em quando cai um provento aqui e outro ali. Mas o que são proventos? Os proventos, na verdade, ele é gênero, no qual são espécies: os dividendos, os juros sobre o capital próprio, os bônus de subscrição e as bonificações. Vou falar sobre cada um deles para que você fique a par de tudo. Primeiramente, vamos começar pelos dividendos, que são os mais conhecidos. Eu vi em vários blogs muitas pessoas que falam de finanças afirmarem que a empresa não paga menos que 25% dos dividendos. Mas espera aí, não é bem assim. Porque a pessoa leiga ouve isso e acha que a empresa é obrigada a pegar 25% do seu lucro líquido e já pagar de dividendos para os seus acionistas. Tem todo um regramento em cima disso aí. Veja o que diz o artigo 202 da Lei 6.404 de 76, que é a Lei das SA. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório em cada exercício a parcela dos lucros estabelecida no estatuto, ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas. Daí ele vai falar de quais normas são essas. Primeiro, o dividendo ele é com base ou no capital social ou no lucro. Pode ser num ou no outro, conforme foi determinado no estatuto social da empresa. E se a empresa não determinou quanto seria pago de dividendo, então tem todo um regramento. Esse lucro líquido ajustado implica dizer que a empresa pega 50% do lucro, tira a reserva legal, que é uma reserva obrigatória para as SA, tira a reserva de contingência, que é em caso de ter algum imprevisto, um enchente, uma coisa assim, já ter aquela reserva para a empresa não ficar à mercê, e ainda tira a reserva de incentivos fiscais. Então, do que sobrar ali, não pode ser menos que 25% do lucro líquido, que é o lucro líquido ajustado, que agora já foi feito esses ajustes. Mas, como toda regra tem exceção, há momentos em que a empresa poderá sim não pagar dividendos obrigatórios. O nome é obrigatório, mas há circunstância que a empresa pode deixar de pagar naquele exercício e vir a pagar depois. Veja só o que diz nesse artigo. O artigo 202, agora o parágrafo 4º. O dividendo previsto nesse artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da companhia. Vejam só, há momentos que a companhia passa por dificuldades, então nesse momento ela pode sim deixar de pagar o dividendo obrigatório, mas quando vier uma situação favorável, ela tem obrigatoriamente que pagar. E tem mais, no mês que ela disser que vai pagar o dividendo, ela é obrigatória ela pagar. Se ela anunciou que vai pagar dividendo, então ela vai pagar. E o que vem a ser o dividend yield? Na verdade, para fazer esse cálculo, você pega o valor pago do dividendo pela companhia e dividir pelo valor da ação. Por exemplo, a companhia te paga 20 centavos de dividendo por ação. Você pega esses 20 centavos e divide pelo valor da ação. Por exemplo, R$10. Então, vai ser 2%. O dividend yield ele é um indicativo para você fazer a comparação entre o que diferentes companhias pagam de dividendos, para você ver qual é o melhor para você. E o dividend yield on cost, que vem a ser? Este serve para você calcular o retorno do investimento que você fez. Então, para cada ação, você vai abater esses 20 centavos. Digamos, R$10 menos 20 centavos vai ser 9,80. Esse é o seu novo valor do preço médio. Então, no próximo exercício, você faz o cálculo novamente. Digamos que a empresa agora resolveu pagar 30 centavos por ação. Então, o seu valor médio anterior era 9,80, você vai subtrair esses 30 centavos. E esse, então, agora é o seu novo preço médio da ação que consta na sua carteira para você verificar sobre o retorno desse investimento que você vai estar fazendo. Você vai fazendo isso a cada ano, de forma que quanto mais aumenta o seu retorno, menor fica o valor do seu preço médio. Outra coisa que você precisa saber sobre o dividendo é sobre as datas em que você vai estar fazendo a compra. Já observou que pode acontecer de você comprar a ação e naquele mês você não receber dividendos? E também já aconteceu comigo de eu sair, eu ter vendido as ações e mesmo assim naquele período eu receber dividendos? Por que acontece isso?
Você já deve ter ouvido falar em DataX e DataCon. A DataCon é quando você compra a ação antes do período que a empresa declara que vai pagar dividendos. Se você comprou até aquela data, antes daquela data, então você vai ter direito de receber dividendos naquele período. Já a DataX é a data após isso. Se você comprar a ação após a empresa já ter declarado que vai pagar, então você não vai receber dividendos naquele mês e quem vai receber é o vendedor da ação naquele período. Mas no site de cada empresa na qual você investe, você obtém essas informações sobre as datas para ver qual é o melhor momento de comprar a ação e já receber o dividendo. E o que são as bonificações? Bonificações, o nome já diz, na verdade são verdadeiros presentes que a empresa te dá. No mês que ela estiver bem, ela quiser resolver dar uma bonificação para os seus acionistas, a Assembleia Geral decide isso e então é computado para você. E o que são os bônus de subscrição? Quando a empresa ela já faz transações na Bolsa de Valores e ela resolve emitir novas ações no mercado, ela dá preferência para quem já é acionista. Então, ela vai te oferecer, muito provavelmente, um valor abaixo do valor que ela vai vender no mercado. Então, você tem preferência em adquirir essas ações antes dos novos acionistas. Já aconteceu comigo e foi bem interessante. E o bacana é que se no momento que você não puder comprar as ações naquele momento da oferta, você pode vendê-las. Só que você não vai... Digamos que a empresa vai lançar no mercado o valor da ação a R$12, a ação nova. E para ti ela oferece a 10. Se você não pode naquele momento adquirir a R$10 a ação, então você pode vender esse quantitativo de ações que ela te ofereceu. Só que o valor da venda neste caso é muito abaixo do que o valor a que você teria direito para comprar. Você não vai ter direito de vender a R$10, digamos que você vai ter aí direito de vender a R$2. De qualquer forma, é um direito que a empresa te deu, né? Não foi porque você aplicou mais ou menos na ação, foi porque você teve esse direito, então já é uma vantagem para você. E as empresas, elas estipulam um percentual que você vai poder negociar como bônus de subscrição. A última vez que veio a oferta para mim correspondia a 68,92% do que eu tinha em carteira. O outro tipo de provento é juros sobre capital próprio, mas o que vem a ser juros sobre capital próprio? São juros que a companhia paga aos acionistas e para ela é computado como uma despesa. É mais uma estratégia das SA. Uma SA tem várias vantagens em reduzir a base de cálculo dela para que incida o imposto que ela vai pagar. Então, o que acontece? Ela paga juros sobre o capital próprio para os seus acionistas, mas esse valor sai como despesa. E aí, do que sobrar é que ela vai calcular. E depois que ela reduz várias situações, ela vai calcular o imposto dela. Então, a diferença entre os dividendos que nós recebemos e os juros sobre capital próprio, que ambos são proventos, é que o dividendo ele já vem livre de imposto mesmo. Já o juro sobre capital próprio, ele vem com imposto retido. Quem paga é o acionista, o imposto sobre ele. Então, no momento que você for declarar o imposto de renda, você vai precisar do informe de rendimento que a corretora disponibiliza para você pegar todas essas informações, do que foi retido, de quanto de dividendo você recebeu, se foi uma renda realmente isenta de imposto de renda ou se foi com base na tributação exclusiva. E aí, pessoa que era fácil só viver de dividendos sem fazer nada, você tem que se educar financeiramente, você tem que aprender. Eu sei que você não vai pegar um livro de contabilidade e ler, então por isso eu trago essas informações aqui. Porque rapadura é doce, mas não é mole, meu amigo, vamos estudar que é. Porque viver de dividendo é muito bom, mas você precisa ter educação financeira, porque senão você vai se perder, você não vai conseguir fazer as suas anotações de forma correta. Você vai entrar em situação complicada com o governo e não é isso que você quer. Eu tenho certeza que você está procurando um meio para viver melhor e não piorar a sua situação. Então, se eu te trouxe alguma informação que você não sabia e eu sei que eu trouxe, clica aqui, se inscreve, ativa o sininho para você receber mais informações, porque daqui para frente eu vou estar só postando conteúdos que vai te ser útil. E então, aproveita aí. Se inscreve então no canal, ativa o sininho, dá um joinha. E vamos que vamos, porque eu só tô no início e eu trouxe de brinde para você. Clique no link que tá abaixo, tem uma planilha já prontinha, montadinha no Excel para você ir controlando o preço médio das suas ações mês a mês e você não se perder. Beijo no coração de cada um.